Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Márcio, professor de escola bíblica, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos. Portanto, quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este canal. Nós estamos publicando também agora dinâmicas para o melhor aprendizado dos nossos alunos. E nessa lição de hoje, a lição número 11 da classe de juvenis, nós iremos publicar aqui 3 dinâmicas, rápidas dinâmicas, para que os professores possam aplicar também aí nas suas salas de aula. O tema dessa lição é dominações e exílio. O texto principal está em 2 Reis, capítulo 17, verso 20, que vai dizer: Pelo que o Senhor rejeitou-a, toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. O próprio Senhor, governador do universo, é Ele quem estabelece reis, é Ele quem tira reis do trono, é Ele que tem todo domínio e todo poder. Ele também está no controle da história, e nós vamos ver aqui nesta lição como é que Deus agiu no controle da história. A dominações, que é o tema dessa lição, e exílio, dominações são aqueles que são dominados por alguém, alguma pessoa que que é dominado por alguém. E exílio é aquela pessoa ou aquela nação que é tirada da sua nação e começa então por voluntariedade ou por obrigatoriedade morar em outra nação. Essas pessoas são dominadas e também são exiladas pelo a nação que está subjugando. O ponto principal dessa lição, tem 3 pontos aqui nessa lição, e o primeiro ponto vai tratar o seguinte: a queda de Israel. Os irmãos sabem que na lição anterior nós tratamos sobre a divisão do reino. O reino era unificado, 3 reis reinaram no reino unificado, que foi Salomão, Davi e Saul. Após a morte de Salomão, o reino é dividido. Jeroboão, através das 10 tribos de Israel, exerce o trono, e essa rebelião é feita no reino, e então o reino é rasgado. 10 tribos ficam reinando com Jeroboão, e apenas 2 tribos ficam no comando de Roboão. Por quê? Por que isso aconteceu? Por causa que Roboão não quis ouvir os conselhos dos anciões mais antigos, que aconselhavam seu pai para que ele pudesse aliviar os tributos, os encargos das tribos de Israel. Isso não aconteceu, então as 10 tribos se rebelaram e colocaram como seu rei Jeroboão. E essa aqui nós vamos ver como é que caíram essas 2 tribos. Tanto nessa lição nós vamos ver como caíram as 2 tribos, tanto a tribo de Israel como também a tribo de Judá. A queda de Israel é o nosso primeiro ponto dessa lição. Vai tratar o seguinte: os desvios morais de Samaria. Israel, ou seja, as 10 tribos do reino do norte, foi tomada pela Síria sob o governo do rei Oséias. Ele não serviu ao Senhor, conforme 2 Reis, capítulo 17, verso 12. E seus pecados inflamaram a nação, que já vinha em uma sequência de governantes ímpios. O reino de Israel, ou o reino do norte, nenhum dos seus reis foram adoradores do Deus Criador dos céus e da terra, do único Deus de Israel. Nenhum dos seus reis serviram ao Senhor dos exércitos, ao Deus de Israel. Todos eles se inclinaram para outros deuses e foram mal aos olhos do Senhor. E nós vimos aqui que a capital do reino do norte era Samaria. E Samaria afundou-se na idolatria. O rei, ele colocou então 2 bezerros de ouro, um em Betel, e um em Dan, e inflamaram ou influenciou o povo a adorar outros deuses, a adorar a deuses pagãos, a deuses de outras nações. E então com isso o Senhor acendeu a ira. Israel foi desprezada. Por quê? Porque ela desprezou a lei do Senhor, ao ponto, irmãos, isso aqui é muito sério, ao ponto de queimar os próprios filhos. Os próprios filhos, eles passavam pelo fogo, eles jogavam na fornalha, para adorar
ao deus Moloque, ao deus que eles acreditavam que era o deus que dava provisão a eles, e eles queimavam o próprio filho, conforme 2 Reis, capítulo 17, verso 9 até o versículo 17. E para este primeiro ponto aqui, eu tenho uma dinâmica muito interessante, que é a dinâmica do pai, do filho e do animal. Uma correção, né, que o próprio Deus faz conosco, que é comparado a quem é pai, a quem é filho e o filho que tem um animal. Então os irmãos vão chamar uma pessoa, duas pessoas na frente da classe, na sala de aula, né? Uma sugestão, né, de dinâmica para este primeiro ponto. A primeira pessoa vai representar o pai, a segunda pessoa vai representar o filho. Então o professor vai perguntar para a primeira pessoa o que ele faria, né, se o filho dele tivesse, por exemplo, entrando em um supermercado e roubando. E o pai vai responder, né? O professor vai perguntar para o pai. O pai vai dizer, não, com certeza eu corrigiria meu filho, eu dava um ataque, uns vão dizer que vai dizer que dava uma surra, né? Dava uma surra de cipó, outros vão dizer que colocava de castigo, de joelho, né? Ou talvez o irmão que representa o pai vai dizer que apenas teria uma conversa séria com ele, né? E que outros vão dizer que faria ele devolver, né? Devolver aquilo que ele roubou, ou seja, vai ter uma série de comentários, dependendo da resposta do pai. E aí o professor também vai perguntar para o filho o que ele faria se pegasse o cãozinho ou o animalzinho dele, que é do filho, fugindo de casa, ou então comendo carniça na rua. Né? O filho, né, que é proprietário do animal, vai dizer, não, eu pegaria meu cachorro ou meu gato e colocava para dentro de casa. Talvez o filho vai dizer assim, não, eu pegaria meu animalzinho, né, e levava para dentro de casa e dava um banho. Ou então uns vão dizer, não, eu pegaria o animalzinho e daria uma surra nele, para ele não mais fugir de casa. Ou seja, ia ter várias respostas que trariam juízo, né? Que trariam juízo para aquele ato que aquele filho praticou ou para aquele ato que aquele animal praticou. O professor vai pedir para os dois alunos sentarem e vai aplicar esta dinâmica dizendo o seguinte, que da mesma forma, nosso Deus age conosco de maneira pessoal e de maneira nacional. O nosso Deus, ele viu que Israel estava desprezando a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, aquilo que ele mandava ele fazer. E também avisou, conforme o autor da nossa lição. Mas não foi por falta de aviso, Deus já tinha levantado muitos profetas. Através dos profetas, Deus já tinha avisado. Da mesma forma, Deus faz conosco. Ele, como nosso Pai, e nós como filhos, Ele nos avisa através da sua palavra aquilo que nós devemos fazer. Ele nos dá os seus mandamentos através da palavra, aquilo que nós devemos fazer. Ele levanta pessoas para falarem conosco, também nos avisando. E se nós permanecer, o juízo vai vir, o castigo vai vir. Deus, ele vai permitir que algumas coisas aconteçam, assim como o Pai, né, trouxe o filho e castigou, colocou ele de castigo, às vezes dá uma surra, às vezes uma conversa, um diálogo, às vezes colocou de joelho, às vezes, né, fez ele sentir algo, né, alguma dor ou alguma coisa ruim, para que ele pudesse então entender que aquilo que ele fez foi errado. E o nosso Deus faz da mesma maneira. Às vezes ele permite que algumas coisas aconteçam para nós entendermos que nós não estamos no caminho certo, nos corrigindo, para que o Senhor possa nos corrigir. Da mesma forma que o menino também agiu de maneira, às vezes, né, corretiva com o seu animalzinho, também o nosso Deus faz isto conosco, e nós precisamos ficar atentos. O ponto número 2 vai dizer o seguinte, a queda de Judá. A queda de Israel, antes de nós entrarmos no segundo ponto aqui, aconteceu em 722 a.C. Ela foi sitiada por 3 anos, né? A queda de Israel, do reino do norte, né? Onde ali habitavam ali as 10 tribos de Israel.
A queda de Judá, ela aconteceu em três oportunidades, em três ocasiões, que foi a primeira em 605, né, aonde, né, o rei Nabucodonosor invadiu a cidade e levou primeiro as pessoas que tinham mais habilidades, os que tinham mais inteligentes, os mais sábios, né, que foi Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, conforme Daniel 1, verso 1 ao 4. A segunda vez que ele invadiu foi em 597, né? Invadiu o reino de Judá, aonde quem governava era o rei Joaquim, aonde ele invadiu ali aquela cidade, Jerusalém, e ali levou 10.000 pessoas, dentre elas o profeta Ezequiel. E a terceira vez que o rei Nabucodonosor entrou foi em 586 a.C., que aonde ele destruiu o templo, né, totalmente o templo, e devastou as cidades, deixando as pessoas que ficaram ali totalmente sem nenhum recurso, né, passando fome, né, e ali acabou com tudo. Ou seja, 3 vezes a diferença que da primeira invasão no reino de Israel foi uma vez só, no reino do norte. Já no reino do sul foi em três ocasiões, em 3 tempos diferentes. Mas Deus estava sempre no controle. Nesse segundo ponto eu quero aqui trazer uma dinâmica para os irmãos baseada no seguinte texto. Após grandes conquistas, a Síria aos poucos foi perdendo força e aproveitando-se desse enfraquecimento entre 626 e 612 a.C., a Babilônia, que surgiu como nova potência militar, conquistou o Império Assírio. Deus está no controle, está no comando de todas as coisas. E aqui nós vemos aqui que a Síria foi perdendo força e a Babilônia invadiu a Síria. A Síria invadiu o reino do norte, o reino de Israel, e levou cativo aquele povo, né? Misturou aquele povo. Levou alguns como cativo e outros colocou pessoas que moravam na Síria, na região, para que o povo pudesse se misturar. Daí foi aonde surgiu os samaritanos, uma mistura de raças, uma mistura de povo. Já a segunda invasão que aconteceu em Israel foi nas 2 tribos, no Reino do Sul. Aconteceu anos depois, onde a Síria perdeu o poder militar, enfraqueceu-se e o rei Nabucodonosor, a Babilônia, ganhou força e invadiu e tomou e se tornou uma grande potência mundial. E foi nessa ocasião que eles invadiram também o Reino do Sul. Ou seja, tudo isso aconteceu porque Deus permitiu e Deus estava no controle da história. Deus está no comando da história. E neste ponto aqui eu quero pedir para os irmãos, né, fazerem esta dinâmica, apresentar aqui uma dinâmica bem interessante, que é assim, o professor vai chamar um aluno, né, 2 alunos novamente, melhor dizendo, para frente da sala de aula. E um aluno vai conduzir o outro, né? O segundo aluno vai estar com os olhos fendados, vai colocar uma fenda nos olhos para que ele não possa enxergar. Então um aluno vai conduzir ele, vai dizer para ele andar, né, na igreja, vai colocar algumas cadeiras como obstáculo, e o aluno que não está com o olho fendado, que está enxergando, vai para frente do aluno que está com o olho fendado, e aí ele vai ficar chamando o aluno, falar para ele virar à esquerda, virar para a direita, caminhar em linha reta, dar 2 passos para frente, 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda. Ou seja, ele vai conduzir o aluno que não está vendo, né, até chegar num determinado ponto. Quando isto finalizar, quando isso acontecer, o professor vai dizer para os 2 alunos se sentarem, e aí ele vai fazer a aplicação desta segunda dinâmica, que é falando que da mesma forma que o aluno conduziu, né, aquele que não estava enxergando, para um caminho certo, para um caminho reto, para um caminho de obediência, para um caminho que cumpra a vontade do Senhor, que cumpra a vontade de Deus, para um caminho em que ele estava direcionando, da mesma forma o Senhor nos conduz.
O Senhor nos direciona, o Senhor nos capacita. Por mais muitas vezes acontece alguma coisa que nós não entendemos por que está acontecendo, mas o Senhor está no controle de toda a situação. Ele está no comando de toda a situação. Haja vista que alguém diga que crente não sofra, mas crente sofre sim. Crente passa por dificuldades, por perseguições, por tribulações, adversidades. O crente passa por isso. Mas tudo isso o Senhor está no controle, está nos conduzindo para uma verdadeira adoração, para que nós possamos estar no centro da sua vontade. Esta é a vontade do Senhor mediante a história, mediante aos acontecimentos da nossa vida. Ele sempre está no controle e nós precisamos então aprender, neste ponto aqui, a confiar nele 100%. Confiar no Senhor, isto é importantíssimo. O ponto número 2 vai tratar sobre o cativeiro babilônico, né? Aqui eu quero apresentar para os irmãos uma dinâmica sobre este ponto que está relacionado ao texto o seguinte: cumprindo-se assim a profecia que a terra teria seu devido descanso. Jeremias foi o profeta que mais anunciou a chegada do cativeiro, mas também por meio dele o Senhor falou sobre o retorno a Jerusalém, conforme Jeremias 29:10. Nesta dinâmica, uma dinâmica bem simples, eu quero apresentar para os irmãos, né? Os irmãos podem ou falar ou levar uma faca, né, dessa para sala de aula, ou então levar um quadro e desenhar a faca no quadro, né? E os irmãos podem levar também um celular com internet. Esse celular pode ser apresentado ou ele pode também, o professor pode desenhar o celular no quadro. E aí os irmãos vão dizer, o professor vai perguntar para os irmãos: essa faca aqui, ela é feita, qual é o objetivo dessa faca? Né? Ela foi feita para o bem ou para o mal? Da mesma forma é o celular. O celular foi feito para o bem ou para o mal? Aí o professor vai esperar os alunos responder, né? Vai ter várias respostas, né? Uma mistura de resposta ali. O professor vai ouvir atentamente os alunos e aí ele vai fazer a aplicação dessa dinâmica, né? Essa dinâmica, meus queridos, é para os alunos pensarem e entenderem que nem tudo que está aqui na Terra, né, é do mal, e que nem tudo que está na Terra foi projetado apenas para o bem. Ou seja, vai depender de quem está utilizando. E aí o professor vai fazer a aplicação. Esta faca, na mão de uma cozinheira, vai fazer comida. E cozinhar também é um ato de amor, é um ato de compaixão para o próximo, é um ato de ajudar o próximo. Cozinhar para alguém, utilizando a faca, também é benéfico e o Senhor se agrada. Agora, esta faca na mão de um assassino pode tirar a vida de alguém. Ou seja, o objeto em si, ele não foi projetado para o mal e nem para o bem, mas ele pode ser utilizado para isso. Vai depender do coração do ser humano, do coração daqueles que utiliza o objeto. Jeremias, ele profetizou a saída do povo do cativeiro babilônico, mas também ele anunciou, né, que o povo, que a nação passaria por este cativeiro. O mesmo profeta anunciou aquilo que seria bom e aquilo que seria ruim aos olhos de Israel. A faca, dependendo da obediência da pessoa que estará utilizando, utilizará para o bem, fará para o bem. O celular da mesma maneira, dependendo da obediência e do coração da pessoa que está utilizando, ele utilizará o celular para o bem, a internet para o bem, ou a internet para o mal. Neste ponto aqui, no terceiro ponto, eu quero chamar a atenção dos irmãos que Jeremias, ele era um profeta usado por Deus. E mesmo ele sendo usado por Deus, ele advertiu Israel, ele anunciou, né? Ele falou, mesmo com o coração sangrando,
ele anunciou que Israel passaria pelo cativeiro. Porém, Israel endureceu o coração e permaneceu nos seus maus caminhos, né? O reino de Judá, perdão, permaneceu nos seus maus caminhos. E com isso, eles passaram 70 anos no cativeiro. Mas também Jeremias anunciou a sua saída, porque o Senhor preservou essa linhagem para que o Messias pudesse vir, né? O Senhor Jesus pudesse vir, para que todos nós agora pudéssemos, através da nossa fé nele, sermos salvos. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado desse rápido comentário. Perdão pela lição que foi postada um pouco atrasada, tá bom? Mas espero que o Senhor tenha abençoado você e ampliado o seu entendimento com relação a isso, tá? Até mais e até a próxima, se Deus, o nosso Senhor, permitir.